E aí, pessoal, boa noite. Nós estamos começando hoje o programa do PowerTech em Destaque. A primeira aula, o professor Fábio vai apresentar para vocês sobre o que é esse programa. E eu já vou adicionar ele aqui para falar com vocês. Olá, boa noite, muito obrigado aí, Gabriel, pela apresentação. Eu sou Fábio Gentilin, talvez você já tenha me conhecido aí em outros momentos. É uma grande satisfação estar aqui com vocês. Esse programa PowerTech em Destaque foi feito especialmente aí para os alunos dos cursos de automação industrial e manutenção industrial. Nós já começamos com alguns palestrantes aí, falando com vocês sobre alguns temas importantes, né? Às quartas-feiras à noite. E na semana passada a gente foi fazer a apresentação, mas como não tinha alunos aqui para assistir, eu resolvi fazer um vídeo, né, que vocês devem ter visto lá, um vídeo de convite, né, para vocês participarem. E então, começar de uma forma um pouco mais oficial, isso daí com vocês. Eu vou conectar aqui o microfone, tá, que eu acho que meu áudio fica melhor. Então, mais uma vez aí, então, pessoal, boa noite, sejam bem-vindos, né? E vamos começar, então. A minha área, tá? É uma área comum a de vocês também. Eu também sou formado em automação industrial, né? Minha primeira faculdade, ela foi de tecnologia em automação industrial. E também trabalhei muitos anos na indústria, com manutenção industrial. Então, eu entendo um pouco sobre essas áreas, e eu sei quais são as lacunas, né? Dentro da minha área de atuação, eu atuo bastante na parte de automação, na parte elétrica, né? E na parte de instrumentação, né? Então, isso tudo envolve o conhecimento de algumas tecnologias. Eu vou trabalhar aqui com os temas que eu domino um pouco, né? Para tentar contribuir aí com a minha área. Então, alguns momentos seria eu que estaria aqui trabalhando com vocês, outros momentos serão outros professores e convidados que vão vir aqui falar com vocês sobre assuntos importantes aí da nossa área. Então, hoje eu trouxe um tema muito interessante, pelo menos eu acho interessante, porque eu precisei saber isso um dia e não tinha fonte para pesquisar. Então, eu acho que vocês também, algumas pessoas do campo que utiliza a instrumentação eletrônica, gostariam de aprender, então eu fiz aqui um breve resumo, né, desse material e trouxe aqui um tema bem prático para vocês, que tem a ver com essa questão aí dos displays e a instrumentação eletrônica. Bom, por que os displays, né? O display é do inglês, né, de mostrador, né? Então, os instrumentos eletrônicos que nós temos, a maioria deles possui mostradores. E esses mostradores, eles têm diferenças, eles têm características importantes que definem a sua capacidade. No caso, quando vão exibir uma dada grandeza, né? Uma medida elétrica, por exemplo. Então, eu vou falar um pouco sobre esses displays, sobre essas tecnologias aqui nesse momento de hoje, tá? Esse tema, pessoal, a gente não aborda em aula, tá? Então, são temas que são relevantes para você e você não vai aprender ele nem no seu livro, né? Nem nas suas aulas, porque não faz parte do curso. Ele faz parte da sua profissão. Ele tem um viés de dar um plus para vocês, tá? É um programa que põe em destaque a profissão do tecnólogo em automação industrial, tecnólogo em manutenção industrial. Então, cada profissional dentro da sua área de atuação, ele vai contribuir com algum tema que ele conheça ou que ele entenda que é importante e vai estar vindo aqui falar com vocês. Por hora, serei eu, tá? Porque eu quero encabeçar isso aqui e acho que é uma oportunidade bacana de eu estar também aqui conversando com você, que é estudante desses cursos, tá? Então, nós vamos começar falando aqui sobre os displays, tá? Algumas tecnologias, e também vou falar sobre instrumentação eletrônica. Nessa segunda parte de instrumentação eletrônica, eu vou falar sobre dois tipos de instrumentos de medição, aqueles que fazem a medição média e aqueles que fazem a medição True RMS. Qual que é a diferença entre essas duas tecnologias e por que a gente precisa entender isso, tá? Bom, vamos lá então, começando pelo início, começando pelos displays. Então, os instrumentos com mostrador e display, né, que possuem contagem e dígitos, né? Então, são duas tecnologias, tenham em mente isso. Tem uma tecnologia que ela apresenta a sua capacidade, tá, de realizar uma amostragem por meio de contagem. E tem aqueles
que fazem essa medição por meio de dígitos. Então, a gente vai falar sobre esses dois casos aí, tá? Então, eu trouxe aqui para mostrar para vocês alguns instrumentos, a gente vai colocar aqui daqui a pouco, tá? E iniciando aí, tá? Com a definição para vocês. Então, em primeiro lugar, quando a gente aborda o instrumento, quando você vai comprar o instrumento, vai olhar a ficha técnica dele, e ele coloca para você lá, esse instrumento possui uma dada capacidade de 50 mil contagens, por exemplo. Ele consegue fazer tantos mil contagens, né? Aí você fica perguntando, mas o que é essa contagem, né? E, de repente, você não encontra em lugar nenhum a definição de resolução dele em dígitos, só em contagens. Então, esse display faz tantas contagens. Então, isso é interessante de você entender, tá? É uma linguagem utilizada pelo mercado para você poder, então, interpretar a capacidade que esse instrumento tem de realizar medições e a mostrar essas medições para você na tela. Porque uma coisa, tá, é você ter a capacidade de fazer a medição, né? Então, nós temos uma coisa chamada resolução. A resolução vem da metrologia, é um outro tema aqui, não está dentro desse nosso assunto, mas eu vou comentar com vocês aqui, que a resolução é a menor quantidade que o instrumento tem capacidade de medir. Então, se você pegar ali uma régua, vou pegar uma régua aqui para a gente poder dar devido exemplo, né? Uma régua tradicional, uma régua dessa aqui, tá? Ela tem uma capacidade de medir, a menor medida que ela consegue fazer é de 1 milímetro. Se eu for medir uma peça que tem, por exemplo, 2 centímetros e tem mais 3 tracinhos e meio ali, tá? Então, 2 centímetros, 3 milímetros, e eu tenho ali, entre o terceiro e o quarto tracinho, eu não sei dizer. Eu não posso dizer que é meio ou que é 0,4 ou 0,6 milímetro, porque ela não tem capacidade de medir isso. Ela só me dá milímetro, micrômetro ela não me dá, tá? Então, essa questão entre essa distância entre um milímetro e o outro, que o instrumento pode medir, nós chamamos de incerteza. Tem uma incerteza, não tem certeza se é 23 milímetros e meio, 22 centímetros e meio, eu não sei. Aquele meio ali não dá para saber, né? Então é uma incerteza. E aí, a resolução dessa régua é 1 milímetro, tá? A resolução dela. A menor quantidade que ela consegue medir. Trazendo esta teoria aqui para o nosso instrumento elétrico, tá? Você poderia definir assim: o meu instrumento tem uma dada capacidade de medição, e se ele tiver que medir, por exemplo, um sinal, tenha muitas casas decimais, tá? Casas depois do ponto decimal ali, ó, depois da vírgula, né? Aqui no Brasil a gente usa vírgula, né? Então, mas esses instrumentos, eles trazem um ponto. Então, como está mostrando ali, 5.0000. Se eu tivesse a necessidade de inferir sobre o outro dígito, além desse quarto zero que tem ali, esse instrumento não teria capacidade de mostrar, por exemplo. Tá? Então, é mais ou menos por aí a capacidade que o instrumento tem, né? A capacidade de amostrar o que ele está medindo. Então, uma coisa é medir. O instrumento, lá na frente eu vou mostrar para vocês a questão da eletrônica que vem dentro do instrumento, né? E também a capacidade dele amostrar isso no mostrador, no display que ele tem, na tecnologia de display que ele tem. E essas tecnologias de display, tá? Essa tela que você vê no instrumento, ela não é uma tecnologia tão antiga assim, não. Tá? Eu tenho aqui esse mesmo instrumento, tá? Que inclusive é o meu. Você olha para o instrumento e você vê que ele tem alguns recursos, tá? Deixa eu colocar a luz aqui, para ficar melhor. Aí. Ele tem uma quantidade de números aqui que ele pode mostrar. Ele não consegue mostrar uma imagem aqui, ele não consegue mostrar uma figura, porque esses caracteres numéricos, eles já vêm pré-construídos, eles só são excitados, tá? Ele tem um fenômeno que ocorre no cristal líquido, né? Que ele polariza cada tracinho desse para se transformar nesse número que você vê aí, tá? Nesses números que estão aí. Então, essa tecnologia de display não é como de um smartphone, que você pode colocar uma tela aqui, uma figura, tá? Ele não é um display de pontos, ele é um display de caracteres, tá?
Então, ele tem uma característica, ele pode mostrar um dado número de caracteres finito. E esse aqui, por sinal, tem bastante caracteres, tem muitos números aqui. Então, isso me permite ver muitos dígitos após o ponto, né? Ponto decimal. Então, já mostra que é um instrumento que tem uma dada capacidade de inferência muito interessante. Já um instrumento como esse aqui, ele já tem uma capacidade menor, tá vendo? Ó, ele é bem limitado, né? Tá até sinalizando que a bateria dele tá no fim já, tá? É um instrumento que tem menos dígitos, tá, do que o outro que eu acabei de mostrar. E eu vou falar de cada um deles aqui para vocês, tá? Então, isso é importante para você, porque na hora de usar um instrumento, você tem que saber qual instrumento melhor se aplica naquilo que você vai fazer. Não tem um instrumento que é melhor que o outro para sempre, em todos os casos. Claro, se o instrumento for muito bom, e com certeza vai ser muito mais caro também, ele vai atender você em todos os casos, mas tem aquele que resolve o seu problema e que é barato ao mesmo tempo, tá? Então, esse bom senso a gente tem sempre que ter aí na hora de utilizar um equipamento. Sem contar de um outro tema que eu vou trazer para vocês numa outra aula, que vai falar sobre a categoria do instrumento, tá? Que é a parte de segurança de uso dele. Eu não posso pegar qualquer instrumento desse aqui, por exemplo, e ligar em qualquer lugar, que eu vou ter problemas. Tá? Então, tem questão da categoria. Mas nos restringindo aqui ao tema dessa nossa aula, falando aqui sobre o display, a tecnologia do display, tá? Nós temos assim, falando sobre contagem, quando a métrica do instrumento e seu mostrador é de contagem, tá? É importante você levar em consideração o seguinte, que neste formato a contagem mostra o que o display pode exibir em função de uma contagem alternando entre faixas. Então, o que seriam essas faixas? Bom, se você vai medir uma tensão de 12 volts, o instrumento ele começa a fazer a medição e ele encontra ali 12 volts. Se você for medir 127 volts, veja, eu tenho mais de 10 vezes uma grandeza maior, uma faixa maior. Então, ele precisa alternar entre faixas de tensão para conseguir chegar e mostrar para você no mostrador, né, aquele número inteiro, que é o 12, alguma coisa, ou aquele 127, alguma coisa, né? Como que ele sabe colocar o número grandão, o número inteiro, à esquerda do ponto decimal, e ao mesmo tempo colocar o máximo de casas decimais após o ponto decimal, para você ver com a melhor definição aquele número, tá? Porque eu posso ter ali um valor 12,57243, alguma coisa assim, tá? De repente, falando sobre tensão, isso não é tão assim necessário, tá? Quanto quando a gente trabalha com a instrumentação eletrônica, você precisa calibrar um circuito numa tensão em milivolts, microvolts, microamperes. Então, sensor, você está fabricando um dispositivo ou está calibrando um equipamento, então faz sentido ter muitas casas decimais. Então, esse tipo de display que faz a contagem, tá? Ele trabalha assim, ó. Por exemplo, suponha que o multímetro tem um display com capacidade de 50 mil contagens. Então, ele vai começar a realizar a sua leitura e ele vai incrementando a contagem dos seus dígitos até chegar num valor que ele estoura o seu registrador na memória, como no microcontrolador. Então, imagine que você tem uma quantidade de bits, tá? Na medida que ele vai fazendo a leitura da tensão, da corrente, da resistência, isso é muito rápido, ele faz milhares de cálculos por segundo, né? E ele vai jogando esses valores na memória. Chega um determinado momento que, se esses valores ultrapassam, no caso, 50 mil contagens, ele desloca, tá, o mostrador para a direita. Ele perde um dígito, na verdade, porque ele não tem capacidade de contar mais do que esse valor máximo dele. Tá? Então, nesse caso aqui, quando o valor indicado ultrapassa os 49,9999, tá? No caso da tensão, no exemplo, ele avança uma casa para mostrar o próximo valor, que seria 50. Só que, veja, antes ele tinha 3 dígitos à direita da vírgula, né? Agora ele só tem 2. Então, essa é uma limitação desse tipo de instrumento que trabalha com contagem, tá? Então, se você pegar um instrumento que ele é muito bom, tem uma resolução muito alta, ele vai te trazer muito mais do que 50 mil contagens. Vai trazer lá 60, 100, 120 mil contagens. Eu vou mostrar para vocês mais adiante alguns exemplos, tá? Então, e nós temos também uma outra tecnologia que ela é utilizado o termo dígitos,
tá? Então, se você pegar ali um instrumento como esse, por exemplo, que é bem nítido, né? Usar esse instrumento que é bem clássico, ele é bem comum. Se você ligar ele, já vai perceber que ele vai mostrar rapidamente, ó, um sinal aqui do lado, vai mostrar um sinal, o número 1 e alguns outros zeros aqui, ó, tá vendo? Então, esse número 1, ó, ele só consegue formar, deixa eu tentar fazer novamente, ele só consegue formar o número 1, ele não consegue formar outro caractere, já por conta da sua limitação física, tá? Então, ele vai ter aqui, nitidamente, esses 3 dígitos que você está vendo aí com 0, mais um caractere que é pela metade aqui. Então, de cara, você já vê que ele tem a capacidade máxima de mostrar 3 dígitos e metade de outro. Então, 3 dígitos e meio. Então, é muito comum. Antigamente, né, só tinha esse tipo de display. Tá? Até existiam outros, mas era muito, muito difícil de você encontrar. Isso é o que eu falo para vocês, década de 80, 90, tá? A gente não encontrava nada melhor do que isso daqui para comprar no mercado. Então, eram 3 dígitos e meio. O mais comum, o multímetro que a gente ia comprar era assim. E ele dentro, ele vinha com um circuito integrado chamado ICL 7106. Então, ele é um circuito integrado feito para fabricar esse tipo de instrumento, tá? Na verdade, o display, ele mostra caracteres e o circuito integrado que aciona esse display não é feito para um multímetro, ou para um amperímetro, ou um ímetro, ou um voltímetro. Quem faz as funções de voltímetro, amperímetro ou ímetro são os circuitos que você comuta através desse cursor. Né? Você vai lá, seleciona uma faixa, seleciona uma variável, e ele comuta um circuito interno de condicionamento que vai, então, tratar o sinal que entra. Né? Você tem aqui alguns bornes, né, para você introduzir o sinal, positivo, negativo, né? Tensão e corrente. Tem até um soquete aqui para medir ganho de transistor, né? A gente vai trabalhar com isso mais adiante também. Estou preparando um material de transistores para vocês, bem legal. Quem gosta de transistor aqui vai ficar bem contente. Eu estou montando, inclusive, um amplificador para mostrar para vocês. Daí, quem quiser aprender a montar, tá? Eu passo para vocês o projeto para fazer a placa, tá? Ensino a fazer placa. Isso aí é uma coisa que eu gosto de trabalhar. Trabalho aí com isso daí há mais de 20 anos, tá? Então, é uma área que a gente vai conseguir contribuir bastante com vocês. E quem gosta, eu sei que tem muita gente que gosta da eletrônica, né? Vai estar animado aí para fazer. Então, esse tipo de instrumento aqui, ele tem uma capacidade, tá? E é medida por dígitos. Se você pegar um outro instrumento, como eu mostrei antes, né? Esse caso aqui, você já vê que ele tem muito mais dígitos, tá? Do que esse que eu acabei de mostrar. É nítida essa diferença, né? Vou colocar os dois aqui para vocês verem. Dá para ver que tem essa capacidade diferenciada aí de ver muitos valores ali que nesse estariam ocultos, e nesse aqui a gente consegue ver. Tá? E aí é a capacidade dada em dígitos. E como que é isso? Tá? Então, os DMMs, quando a gente fala DMM, a gente está falando do multímetro digital, tá? Ou Digital Multimeter, tá? Do inglês. Então, são multímetros digitais. Multímetro vem de multimedidas, porque ele faz muitas medidas ali no mesmo equipamento, né? Se você for olhar lá, o normal, comum de um multímetro fazer, multímetro digital, né? Medir tensão em corrente contínua, em corrente alternada, então são 2 tensões já. Ele tem também capacidade de medir corrente contínua e corrente alternada, tá? Na maior parte deles. Também vão medir ali resistência elétrica, isso é o conjunto básico. Mas diodos, né? O diodo ele é uma medida de tensão, na verdade, que ele faz, né? Sobre a queda de tensão em cima de um diodo, né? Ele vai medir ali, ele injeta um sinal em cima, né? Para medir a queda de tensão em cima desse semicondutor. E aí a gente tem ali capacitância em alguns modelos que já são mais avançados, temperatura, tá? Frequência. Então, são variáveis que esse instrumento mede, que se ele não medisse, eu teria que ter um instrumento para cada variável. Então, foram reunidas todas essas variáveis num único instrumento. Você pode ver, tá? Inclusive, nesse modelo dá para ver. Esse seletor aqui, ó, permite que você veja, ó, tensão alternada, tá? Isso em volts, milivolts, tá? Tensão contínua, volts, milivolts. Aí você tem aqui também teste de continuidade, para você medir se um condutor está em bom estado ou não. Você tem a medida de diodo, capacitância, frequência, temperatura, né? E assim vai. Corrente elétrica, né?
E assim vai. Então, o instrumento tem muitas medidas, por isso que chama-se multímetro, tá? E aí, esse modelo específico que eu estou falando para você, que trabalha com medidas em termos de dígitos, ele tem, normalmente, essas nomenclaturas aqui. 3,5 dígitos, por exemplo, que é o caso desse exemplo. 3 e 3/4 de dígito, ou 3,75 dígitos. 4,5 dígitos. 4 e 5/6 de dígitos. 5 dígitos. 5,5 dígitos. 6,5 ou 7,5 dígitos. Por exemplo, esse instrumento aqui que eu vou mostrar para vocês, ele é um instrumento de bancada, ó, tá? Ele já é um multímetro, tá? De bancada que eu uso para fazer calibração. Então, ele tem 5,5 dígitos. É um instrumento com uma capacidade de amostragem muito maior do que um multímetro desses de mão, que a gente leva na mão, né? Esse aqui ele é feito para ficar na bancada. Então, ele tem todo um aparato, né? Ele é feito para ficar dentro do laboratório. Então, esse instrumento ele consegue dar mais casas decimais do que um instrumento de bolso, tá? Porque ele tem um propósito diferente. Inclusive, ele é feito para calibração. Ele é feito para você pegar esse instrumento aqui e fazer a calibração dele, tá? Para você saber se ele está realmente fazendo a medida correta quando você vai para campo. Então, por isso que tem que ter a necessidade de muitos dígitos. Eu não preciso ter tantos dígitos assim, por exemplo, para medir a tensão elétrica da rede. Então, por isso que eu falo, nem todos os recursos, eles se justificam dependendo do uso que você vai fazer do seu instrumento. Então, se você trabalha em campo, né, 3,5, eu acredito que é pouco, tá? Mas a partir de 3,5, coloca aí 4,5 dígitos, mais do que isso não precisa, tá? Se você for usar para medir tensão, corrente, tá? Aí no campo, dificilmente você vai precisar de mais resolução do que isso. Em laboratório, sim, laboratório, 5 dígitos para frente é necessário para você poder ter ali uma certeza de que seu instrumento ou que o seu circuito está oferecendo ali uma medida correta. Então, aqui, coloquei no exemplo da apresentação para vocês, um instrumento, inclusive, com 7,5 dígitos, tá? Só que tem uma diferença ali. Esse mostrador dele, esse display, vocês podem observar, ele não é um display pré-fabricado, tá? Para que só possa mostrar essa capacidade que tem aí. Ele é um display gráfico. Claro que ele não vai mostrar mais do que 7,5 dígitos. Vai mostrar até 7,5 dígitos. Por quê? A limitação dele está na tecnologia que ele tem, do circuito de condicionamento e da conversão analógico-digital que ele faz, tá? Então, eu já vou falar um pouquinho disso mais adiante, tá? Então, a capacidade que esse instrumento tem de exibir a grandeza que ele vai medir é a quantidade de dígitos que ele tem. Vou colocar um exemplo, ó. Esse instrumento de cima, esse amarelo aí, que é igual a esse que eu mostrei para vocês, ele pode exibir até 3,5 dígitos. Então, vamos pensar que você tem que fazer um ajuste num sensor, porque você fez uma conta ali, você dimensionou o circuito, tá? Um amplificador, um estágio de amplificação, e a tensão entre um estágio e o outro precisa estar com um valor de, por exemplo, 12,357. Vamos pensar assim, volts que seja. Então, 12 volts,357. Você precisa ajustar com 5 casas, com 5 dígitos do seu circuito. Será que esse instrumento amarelo aqui consegue permitir isso? Ele vai permitir que você faça esse ajuste? Não vai, porque ele só tem 3,5 dígitos. Você vai precisar de um instrumento mais dedicado, um instrumento com maior definição, que no caso teria mais dígitos para utilizar, né? Para exibir para você o sinal, tá? Então, a capacidade do instrumento é essa daí. E aqui no caso, ó, um instrumento de 4,5 dígitos. Veja que esse aqui já tem uma boa quantidade de dígitos, né? Observe aí com atenção o primeiro dígito da esquerda, o número 1 à esquerda desse mostrador. Ele não tem como se transformar em qualquer outro número além do número 1, porque a parede direita do caractere, ela está sendo exibida já e não tem espaço mais para a parede esquerda, para formar, por exemplo, um caractere 2, 3, 5. Ele não consegue, ele só consegue fazer o número 1. Então, se você contar da direita para a esquerda, vai contar 1, 2, 3, 4, tá? E aí, o último dígito, que no caso vai pela metade, tá?
é contado como meio dígito. Então, fica 4,5 dígitos. Tá? Então, aqui, a gente vê um exemplo. Tá? Eu coloquei aqui para vocês os quadradinhos, né? Que tem ali, ó, da direita para a esquerda. Dígito inteiro, dígito inteiro, dígito inteiro, dígito inteiro. São 4 dígitos inteiros. E o último da esquerda é a metade de um dígito apenas. Se você for analisar, cada quadradinho desse inteiro pode contar, né? Pode exibir de 0 até 9. Tá? Na medida que você combina ali as barrinhas, né? Você consegue exibir de 0 até 9 em qualquer um desses aí. Menos no último, que ele só consegue 0 ou 1. Então, no caso aqui, é só 1 que ele vai mostrar. Naquele instrumento que eu mostrei antes, ele não consegue formar o dígito 0, porque ele não tem um espaço ali para isso. Ele é fabricado para isso. Tá? Então, o exemplo que ele consegue medir aqui, ó, no máximo, seria isso daqui. Tá? Então, é o limite que o mostrador tem. E aí, ele pode medir de menos esse valor até mais esse valor. Tá? É o máximo que ele tem para sua capacidade. Se isso consegue atender a sua necessidade, então esse instrumento é bom para você. Se não atende, é o que eu digo, você precisa adquirir um que tenha maior definição, tá? No caso, que tenha um display maior, com mais dígitos, tá? Ou maior contagem, tá joia? Aqui existe uma tabela de equivalência entre instrumentos que trabalham com dígitos e com contagem. Se você for comprar um instrumento que ele não tem a definição de dígitos, só contagem, ou vice-versa, você pode olhar numa tabela como essa para se orientar. Então, um instrumento simples ali de 4,5 dígitos, tá? Ele vai ter ali no máximo 20 mil contagens. Tanto é que você vai fazer essa conta aqui, ó. Tá vendo que 19,999, tá? Então, ele não chega a 20. Se ele chegar a 20, ele tem que pular uma casa para a direita. Então, vai ser no máximo de 20 mil contagens. Já de 4 dígitos e 3 quartos, ele vai ter 40 mil ou 50 mil contagens. O instrumento de 5,5, tá, dígitos vai até 200 mil, tá, a contagem. Então, é o caso daquele instrumento de bancada que eu mostrei para vocês. Então, tem muito mais capacidade. Já de 6,5 dígitos, tá, vai para 2 milhões de contagens. Então, por isso que eu preparei esse material aqui, porque muitas pessoas têm um instrumento e elas não sabem o limite que esse instrumento tem, não sabem que momento que esse instrumento pode ou não deixar você na mão, tá? Então, se você for trabalhar com circuitos eletrônicos, ou for trabalhar com calibração de sensores, entre outras coisas, na indústria tem, tá? Você precisa ter um instrumento que seja capaz de atender você. Ou, muitas vezes, está comprando, pagando caro demais no instrumento que você não precisa, que você vai fazer medições em grandezas que tem apenas as casas decimais, os números inteiros que importam para você. Então, se você vai medir apenas 220 volts lá, um instrumento de 3,5 dígitos, 4,5 dígitos já é o suficiente para você, tá? Tanto porque, pessoal, na medida que você sobe o número de dígitos, o instrumento fica muito mais caro, tá? Eu estou falando para vocês assim, um instrumento desse de 5,5 dígitos, por exemplo, ele vai custar na casa aí de 10, 12 mil reais, tá? Se for de 6,5, 7,5 dígitos, isso aí dobra, tá? Então, dobra o valor. É muito mais caro, porque a eletrônica que vai lá dentro, ela tem componentes que são caríssimos para poder fornecer esse tipo de qualidade na medição. Agora, a gente vai entrar num outro assunto que está ligado aos instrumentos que eu acabei de falar, só que aí vai entrar na parte da instrumentação eletrônica, tá? Da eletrônica embarcada no instrumento. Como que funciona isso? O que é isso, professor? Instrumentação eletrônica, tá? E além disso, a gente vai falar sobre tipos de instrumentos, que são RMS e True RMS, tá? Mais uma vez, eu vou usar o exemplo desses instrumentos que eu trouxe aqui. Bom, começando, né, a falar aqui sobre os instrumentos, né, sobre a instrumentação que vai dentro do equipamento. Então, vamos pensar. Nós temos que mensurar vem da medição, medir. Eu preciso medir algum tipo de variável, seja ela uma tensão elétrica, uma corrente elétrica, uma resistência elétrica, temperatura, ou mesmo pressão, vazão, nível. Existem instrumentos para isso, né? Eu preciso medir alguma coisa lá, uma variável. O valor natural dessa variável
ela vai ser capturada por meio de algum tipo de tecnologia, seja, no caso, um sensor, né? No caso da temperatura, vai usar um sensor. Esse sensor pode ser um termopar, pode ser um termistor, né? O termistor, geralmente, o pessoal usa aí um PT100, PT1000. Termopar tem o tipo J, tipo K, temperatura, tá, pessoal? Ou pode ser uma ponteira, né? A ponta de prova, no multímetro, no caso, tem as pontas de prova, né? Então, dá para você... Tem até uma tampinha em alguns modelos. Então, esses terminais aqui são as pontas de prova do instrumento, né? Então, esse tipo de tecnologia é mais comum em multímetros. Como eu estou falando de multímetro, né? Então, é um exemplo. Então, você tem uma forma de adquirir esse sinal. Você tem contato com o barramento para medir a tensão, tá, dos seus motores, por exemplo, que vão acionar seus motores. Então, você está ali com as suas ponteiras, suas garras, né? Ou está medindo uma corrente elétrica, né? Corrente com alicate amperímetro, tem a garra, né? Enfim, o sinal desejado, o sinal da variável, ele é introduzido num circuito. Porque você tem vários tipos de variáveis. Imagine que você tem um nível, você tem uma pressão, uma vazão, uma temperatura. Cada variável dessa tem uma característica, né? Se eu medir uma corrente, por exemplo, eu posso medir essa corrente por um resistor shunt ou por efeito Hall. Eu posso medir uma tensão. Então, cada uma delas tem sua tecnologia e, portanto, precisa de um circuito de condicionamento, tá? Então, esse circuito de condicionamento de sinal que você está vendo aí na figura é que vai, então, receber o sinal que vem da ponta de prova. Tá? No caso do instrumento do multímetro, você vai selecionar a escala, a variável que você quer ler, e ele vai comutar o circuito de condicionamento, que vai entrar aqui o sinal, né? Através das pontas de prova. Então, você colocou ali na tensão, por exemplo, e esse sinal que está entrando aqui, está entendendo que você quer saber o valor da tensão, né? Se você colocar nesse mesmo lugar aqui um capacitor, para medir a capacitância, eu teria que colocar na opção de capacitância, porque daí o circuito de condicionamento de capacitância é um pouco diferente do circuito de condicionamento de tensão, tá? Então, esse circuito de condicionamento ele é feito com componentes eletrônicos que realizam a detecção desse sinal, que realizam a filtragem desse sinal, para que você não introduza ruídos ali no instrumento, senão ele vai ficar maluco. Ele precisa ter uma leitura estável. Quando ele põe a leitura na tela, tem que ficar aquilo ali, não pode ficar oscilando. Então, ele vai filtrar o sinal, ele vai colocar um sinal ali constante, né, bem certinho. Então, ele tem circuitos feitos para isso, para amplificar o sinal, filtrar o sinal e detectar o sinal. Esse sinal, então, ele é apresentado num padrão, tá? Apresentado num padrão, ele é amostrado para um conversor analógico digital. Aquilo que eu comentei antes, né? Então, existe um conversor analógico digital, um componente, um circuito, né? Que, então, recebe esse sinal padronizado. E por que ele é padronizado? Porque ele tem que operar numa escala de 0 a o valor da entrada do conversor analógico digital. Por exemplo, de 0 a 5 volts. Então, qualquer coisa que você for medir, temperatura, nível, tensão, corrente, pressão, tá? Qualquer variável que você for medir, o circuito de condicionamento tem que converter para 0 até 5 volts. Porque daí esse conversor analógico digital, ele vai converter esta variação de 0 a 5 volts para um barramento digital. E aí é que está a cereja do bolo. O conversor analógico digital de um instrumento como esse aqui tem uma capacidade de bits pequena comparada a um instrumento como aquele de bancada que eu mostrei para vocês. Porque quanto mais bits eu tiver nesse barramento, maior será a definição do sinal que eu estou mostrando. E assim, com essa quantidade grande de bits, eu consigo também acionar uma quantidade grande de mostradores, de displays, de caracteres nesse meu display. Então, eu não consigo ter um grande número de caracteres se eu tenho um conversor analógico digital com baixa resolução. Então, eu tenho ali, vamos imaginar, um bom conversor analógico digital. Ele vai ter ali 24 bits de resolução. 24 bits, faz uma conta.
coloca 2 elevado ao número 24. Vê para mim quanto que vai dar isso daí. Vai dar um número muito grande, certo? Se você pegar o número 2 e elevar ele a 12, vai dar um número bem menor. Embora também seja um número grande, mas vai dar um número bem menor, tá? Então, a resolução ela é calculada normalmente em bits, tá? No caso de um conversor analógico digital, você encontra ali um conversor de baixa resolução com 12 bits e um conversor de alta resolução, tá? Com 24 bits, por exemplo, alta definição. Então, você consegue mostrar sinais de muito maior inferência, com muito mais casas decimais, com 24 bits do que com 12 bits, por exemplo. Então, para ficar mais barato, mais em conta, os fabricantes costumam fazer instrumentos comerciais com baixa resolução, tá? Mas atendem algumas situações. Então, se a pessoa trabalha medindo só 12 volts da bateria, 127 volts da tomada, tranquilo, um instrumento de 3,5, 4 dígitos tá ótimo. Agora, se você vai medir circuitos que precisa trabalhar com muitas casas decimais, aí a resolução vai ser maior e você vai ter também um custo maior, tá? Então, esse conversor analógico digital entrega esse barramento de dados para o microcontrolador que está dentro do equipamento, né? Ou mesmo o microprocessador também, em alguns casos. Então, o sinal, quanto mais zeros e uns eu tiver, melhor vai ser a minha definição daquele sinal. Tá? Então, o sinal entra analógico de um lado e sai digital do outro. Tá? E esse número de bits corresponde ao sinal analógico, que foi digitalizado por este circuito. E aí, esse microprocessador, ele tem memória nele, esse microcontrolador, ele tem a memória, ele tem um firmware, tá? Ele tem as suas próprias tarefas, suas instruções para executar. Ele é um instrumento. Então, ele é feito, por exemplo, para mostrar no seu display o valor que foi introduzido pelo conversor analógico digital. Então, ele vai lá e faz a leitura do conversor AD, né? Analógico digital, faz a leitura do conversor AD, pega esse valor e grava na memória RAM. Por quê? Memória RAM é aquela que eu posso ler e apagar várias vezes ali sem nenhum problema, tá? A memória que ela é randômica, tá? Memória volátil. Então, tudo que ele lê muda no tempo muito rápido. Você pode ver que os números ficam mudando na medida que eu tiro a ponteira, coloco de novo no ponto de tensão, né? Estou medindo um resistor. Você mudou a ponteira de lugar, o número tem que mexer também. Só que de onde que vem esse caractere que é mostrado no display? Então, primeiro, ele é colocado na memória RAM. E depois, da memória RAM, ele é colocado no mostrador. Tá? Mas antes disso, pessoal, o microcontrolador ele faz muitos cálculos, porque tem muita oscilação o sinal. Até mesmo o contato que você tem com o terminal da bateria, com o barramento AC do motor, com o componente, esse contato físico não é perfeito. Por melhor que seja a sua ponteira, você vai encostar ali e vai dar um ruído. Então, ele vai fazer ali milhares de cálculos, tá? Para poder encontrar o melhor valor para exibir para você no display. Então, primeiro ele encontra, faz o cálculo, tá? Encontra esse valor, joga na memória RAM, depois copia da memória RAM para o display. E o display mostra para você. E isso é muito rápido. A gente não consegue ver porque a nossa capacidade humana, tá? Não permite você entender isso, ver isso acontecendo, né? Mas o equipamento, ele faz esses cálculos todos milhares de vezes por segundo. Por isso que tem um clock, tá? De megahertz ali, para poder fazer, então, em velocidade rápida, todas essas operações. E aí, olhando para um cenário que você conhece agora, sabe que o instrumento tem esse condicionamento de sinais? Nós temos, basicamente, esses dois tipos de instrumentos. Instrumentos que fazem uma leitura média, tá? Que é esse caso aqui. Esse instrumento, ele faz uma leitura média. E tem um instrumento que é True RMS, tá? Que é um instrumento como esse que vocês já viram aí na outra fala, tá? E tem uma diferença muito grande entre uma coisa e a outra, tá? Não é apenas perfumaria de venda, não. Vamos considerar esse circuito que está à esquerda na nossa tela, que tem ali uma fonte de tensão, corrente contínua, uma bateria, por exemplo, e uma carga, um resistor ali. Isso a gente representa num gráfico que está no meio da tela. Então, eu tenho aqui no eixo Y a tensão U,
que é dada em volts, no domínio do tempo em segundos. Veja que ela forma uma linha contínua, tá? Se eu for medir a tensão sobre o resistor, eu vou ter essa linha contínua. Tanto é um sinal contínuo, né? Corrente contínua. Para esse sinal, em qualquer ponto que eu pegar ali dessa linha, essa reta azul, se eu quiser calcular qual é a potência desse sinal, é só fazer essa conta que está aí, ó. A potência é igual a tensão ao quadrado dividido pela resistência. Eu tenho, então, a potência ali em cima dessa carga, tá? Bom, sabendo-se disso, nós entendemos que isso é uma relação quadrática entre a potência e a resistência, tá? E a tensão, no caso V quadrado, porque é quadrático. Então, uma função quadrática, ela tem um comportamento característico, tá? Nós não podemos utilizar ela para trabalhar com sinais que não sejam lineares, tá? Nesse caso aqui, se for uma tensão alternada, eu não posso utilizar essa equação para calcular a potência, não vai funcionar. Eu tenho um sinal periódico, eu tenho um sinal alternado, eu tenho um sinal que tem uma função trigonométrica, aqui no caso que descreve ele, uma função, nesse caso, a função seno, tá? Então, isso aqui é uma senoide. Então, para medir isso daí, meu instrumento, ele precisa ter um recurso, tá? Mas como que eu posso medir isso daí, professor? Tem que calcular uma integral aí nesse sinal para poder encontrar o valor? O correto seria. Mas como que o instrumento faz? Ele vai calcular uma média. Tá, professor, mas se eu calcular uma média, um sinal senoidal, a média vai dar zero, né? Porque o semiciclo positivo, ele anula o semiciclo negativo, não é isso? Sim, mas eu posso calcular apenas uma média de um dos semiciclos, né? Entendendo que o sinal é simétrico, e realizar essa medição. E é basicamente isso o que os instrumentos mais básicos fazem. Ele calcula uma tensão média do sinal e atribui um valor arbitrário de 1,1 vezes esse valor médio, para dizer a tensão média ou a tensão root mean square, tá? A tensão como se fosse o valor da tensão quadrática, né? De 1,1 vezes a tensão média, né? O VRMS, a tensão RMS, eles calculam assim. Professor, mas existe uma equação para isso, que é uma raiz quadrada, né? Com uma integral, que é o correto de fazer, né? Mas que, na verdade, se a gente for trabalhar algebricamente, a gente vai entender que um semiciclo anula com o outro e vai sobrar, no final das contas, essa expressão, que eu já vou mostrar para vocês, tá? Mas que antes nós precisamos entender o seguinte, que o sinal alternado porque ele alterna de mais para menos, de positivo para negativo no tempo, tá? Então, esse sinal, ele tem uma tensão de pico, que é aquela que se dá entre a referência 0 e um dos semiciclos, e a tensão de pico a pico, que é a tensão que se dá entre os dois extremos do sinal, tá? Então, o instrumento, ele interpreta isso daí, ele interpreta que existe a tensão de pico, e dessa tensão de pico que ele vai calcular essa média. E aí ele multiplica por 1,1, tá? Porque se ele fizesse, né, interpretasse assim, que a função que representa esse sinal, ela é chamada de x de t, tá? No caso aqui, x de t. Vamos chamar de x de t. X de t, nesse caso, é uma senoide. Então, ele tem esse comportamento aí da figura. Ela é igual a VP, que é a tensão de pico, né? Que eu acabei de mostrar aqui, ó, VP, tá? Então, x de t é igual a VP vezes a função seno de ômega t, tá? Que ômega t, no caso, é a frequência angular, com qual frequência esse sinal se comporta ali, mais um ângulo de fase. Imagine que você tem a fase desse sinal, tá? Então, essa expressão representa essa senoide. Então, eu teria que calcular uma integral disso daí para poder dizer para você qual que é, no caso, o valor da tensão, tá? RMS, calcular a raiz quadrada disso tudo. Que, na verdade, vai ter uma aproximação, né, que, no caso de um sinal senoidal, é igual a tensão RMS vezes raiz de 2. Então, a tensão RMS seria 1 sobre t, raiz quadrada, da integral de 0 até t, de x quadrado de t, diferencial de t. Então, isso seria a forma
ideal de calcular. Só que quando você coloca x quadrado de t ali, você vai integrar essa função, tá? Quando você resolver tudo isso, vai chegar nessa raiz de 2. Então, vai aparecer ali que a tensão de pico para nós, ela é igual, né, aproximadamente a tensão RMS vezes essa raiz de 2. Então, quando a gente pega um instrumento, por exemplo, osciloscópio, você vai ver na tela dele o sinal todo ali, né? Se você pegar ali... Desculpe. Você pegar na tomada, na rede, 127 volts, você está medindo a tensão com o osciloscópio, ele não vai te mostrar 127. Ele vai te mostrar a tensão de pico. A tensão de pico é o 127 vezes a raiz de 2. Porque esse instrumento, ele vai medir para você a tensão RMS. Isso é importante. Então, a tensão de pico vai dar 179 volts e alguma coisa. Então, a tensão de pico você não vai ver no multímetro, você vai ver no osciloscópio, tá? Bom, e aí, isso é válido, pessoal. Essa relação que eu coloquei aqui, ela é válida para um sinal senoidal apenas. E por que eu falo isso? Porque se você for trabalhar com no break, né, uma UPS, se você for trabalhar com um inversor de frequência, o sinal de saída não é senoidal bonitinho assim. Existem equipamentos muito próximos de um senoide, mas não são senoidais. Eles são trapezoidais. Eles fazem um sinal de saída, de chaveamento das suas chaves lá, dos seus IGBTs, dos seus MOSFETs, né, dependendo do que você vai medir. E o sinal, ele é um trapézio, ele é algo quadrado, ele não é redondinho assim. Então, aquela conta ali já foi, você não pode usar ela para um sinal desse. Então, um instrumento assim, que faz a medida média, ele não consegue ler um sinal, tá? Ainda que RMS, ele não consegue fazer uma medida de um sinal corretamente, ele vai ter perda nesse sinal. Colocou um sinal que não é senoidal, ele não vai conseguir medir. Vai apresentar um sinal errado lá, vai apresentar uma leitura errada, tá? Aí você precisa utilizar um instrumento que é True RMS. E o que, afinal de contas, é esse True RMS ou RMS verdadeiro? Tá? Dado o sinal senoidal, o que aquele circuito de condicionamento que eu mostrei para vocês lá atrás faz? A cada instante de tempo, ele vai lá e captura o sinal e guarda na memória. Vai lá, guarda o sinal na memória. Pega o sinal e põe na memória. Tá vendo essas bolinhas que eu coloquei aqui embaixo? Se você interligar cada bolinha dessa, você vai produzir um sinal senoidal igual esse que está em cima. Tá? Então, cada bolinha dessa é o valor instantâneo da tensão no tempo. Então, ele vai lá, lê a tensão, guarda a memória. Lê a tensão, guarda a memória. Como a função tem um comportamento periódico no tempo, ele se propaga no tempo, cada bolinha dessa representa o valor instantâneo. E ele pega esses valores todos aí, e aí sim ele faz uma conta. Tá vendo aqui à direita? Eu tenho N números, eu coloquei arbitrariamente aqui um valor, só para exemplificar para vocês, tá? Tem uma coluna chamada N, tá? De N pontos, tá? No caso vai até 25. Mas, na verdade, ele faz lá 250 mil pontos. O instrumento, quando vai medir, ele pega 250 mil, 500 mil pontos. Ele é muito rápido. Então, ele faz muitos N's desse daí. E para cada valor N, ele guarda qual foi o tempo, tá? E qual foi o valor de tensão que ele capturou. E essa tensão na entrada do conversor analógico digital, ela pode representar a corrente, ela pode representar a resistência, ela pode representar a tensão, ela pode representar qualquer coisa, porque o circuito de condicionamento, ele converte qualquer valor que entra ali para um valor padronizado, lembra? E esse valor padronizado é o que é entregue ali, né, pelo conversor analógico digital, e o microcontrolador vai lá, pega os bits e converte para um valor de tensão que você está vendo aí nessa planilhazinha. Então, de posse de uma amostra dessa daí, o que ele faz? Ele pega uma equação aqui, ó, e ele faz um cálculo assim. Ele tem x quadrado, que é a função x de t que eu coloquei para você lá, e ele calcula, tá, a somatória de um valor i partindo de zero até i igual a n menos 1,
tá? N menos 1, no caso, é o número, tá vendo o N na coluna ali? Ele pega uma amostragem, um número de amostras, que é programado no instrumento, e ele faz a somatória de todos esses aí, tá? Soma tudo, soma lá. Vamos pensar que ele pegou 10 mil leituras. Ele pegou 10 mil, soma todas elas, divide por 10 mil, no caso, tá? Então, ele vai fazer de 0 até 10 mil menos 1, vai dar, né, 9.999, né? E vai dividir isso aí por N, que no caso é 10 mil. Esse valor que ele dividiu, ele calcula a raiz quadrada. Esse é o valor instantâneo que ele acabou de medir, true RMS. E ele faz isso o tempo todo, fica fazendo o tempo todo. Se eu tirar a ponteira e colocar de novo, ele vai estar o tempo todo fazendo esse cálculo true RMS, para poder, então, amostrar para você o valor correto, seja lá qual for a função de entrada. Se for uma função trapezoidal, se ela for uma função triangular, se ela for uma função que não seja senoidal, ele vai fazer a leitura para você, tá? Então, isso é muito comum quando a gente trabalha com eletrônica de potência. Então, quem tem na empresa ali inversor de frequência, for tentar medir a saída, tentar medir a tensão na saída, com um instrumento que faz medida média apenas, não vai conseguir medir direito, tá? Ele vai precisar de um multímetro True RMS para fazer isso. Então, você ter uma ideia, instrumentos que não são True RMS, eles até mesmo, trabalhei com manutenção de eletrônica de potência há bastante tempo, e fontes chaveadas, na medida em que ela vai assumindo carga, né, sem o gabinete dela aberta no momento da manutenção, ela começa a produzir muita propagação de campo eletromagnético. Os instrumentos que não eram True RMS, eles ficavam malucos, sem sequer ter contato com os terminais do equipamento, só com o campo magnético em alta frequência, tá? Que tem um chaveamento lá da ordem de milhares, centenas de kilohertz, na verdade, né? Então, eu tinha ali 400 kHz de chaveamento do PWM. E aí, pessoal, para finalizar, a informação que eu quero deixar para vocês é a seguinte. Para atuar na indústria com inversores de frequência e drivers em geral, drivers são equipamentos que controlam outras coisas. Então, por exemplo, driver de motor de passo, o próprio inversor de frequência, soft starter, são chaves estáticas que são classificadas como drivers também. Eu tenho driver para LED, tá? Driver para controlar painel de LED. Todo circuito que opera em alta frequência normalmente tem um chaveamento e nem sempre o seu sinal é senoidal. Então, se você não tiver um instrumento do RMS, você não vai conseguir realizar a medição. Tá joia? E com isso aí, eu finalizo, né, o conteúdo do material que eu produzi para essa nossa live, tá? Essa live, então, ela teve como objetivo mostrar para vocês temas relacionados aos displays dos instrumentos, né, que nós temos hoje em dia no mercado, e também um pouco sobre a instrumentação eletrônica, tá? Eu vou estar trazendo mais assuntos para vocês ligados à minha área, que é a área de eletrônica, a área da automação, né? E gostaria de agradecer aí pelo prestígio, estou vendo que tem várias pessoas participando aí, tá? E é muito importante, pessoal, sem vocês aqui, não tem função eu fazer esse trabalho, tá? Esse é um trabalho que eu estou fazendo extra, tá? Para vocês mesmo, para estimular vocês a aprenderem mais, tá? E terem mais conhecimento aí na área. Eu também vou trazer colegas que têm muita experiência em outras áreas também, para poder falar com vocês sobre automação, sobre instrumentação, sobre a parte mecânica, sobre manutenção. Então, tenho vários colegas aí da indústria que vão trazer essas vivências aqui para vocês, tá joia? Se vocês tiverem alguma dúvida, quiserem interagir aqui no chat, tá? Fiquem à vontade. E, por favor, divulguem para os seus colegas, tá? Esse conteúdo, ele vai ficar gravado também, a gente vai disponibilizar. Eu vou estar sempre colocando para vocês na rede social do curso de vocês. Vocês têm a rede social lá da automação industrial, da manutenção industrial. Então, não deixem de consultar lá essas redes sociais de vocês, que as atualizações a gente vai colocar lá, para que todo mundo possa ter acesso, beleza? Então, eu agradeço aí a todos, mais uma vez, uma ótima noite a todos, um grande abraço, e até a nossa próxima quarta-feira, que vai ter mais novidade aí para vocês. Tchau, tchau, pessoal. Muito obrigado.